O Geoespaço à luz da teoria histórico-cultural de Vygotsky, trabalho realizado pelos acadêmicos Alessandra Ellen Oliveira, Isadora Jonielso Kaila e Sandro Rui, discentes da Universidade Federal do Oeste do Pará. Vygotsky e a teoria histórico-cultural. A teoria histórico-cultural nos sinaliza que a formação do ser humano é um processo de desenvolvimento em transição constante. A sua base biológica desde o nascimento não se basta para a formação integral do ser humano, mas por meio dela que origina a formação da natureza humana. Para Vygotsky, 1991, esse mesmo sujeito histórico e transitório não é apenas ativo, mas também interativo, porque constitui conhecimento e se organizam a partir de relações intra- e interpessoais, a partir das relações que estabelece com os objetos e as pessoas ao seu entorno. A aprendizagem é o processo de apropriação dos conhecimentos históricos que fazem parte do nosso patrimônio cultural e social, construído pelos nossos antecessores. Cada indivíduo desenvolve sua consciência a partir dos resultados das suas aprendizagens e das relações estabelecidas socialmente com o seu grupo, conceitos, crenças e hábitos. Zona de desenvolvimento real. Apropriação, operacionalização, sistematização, autonomia. Na medida em que essas funções psicológicas são desenvolvidas, encaminha-se para a sua consolidação. Zona de desenvolvimento potencial. Trata-se de um conceito que aponta como a criança organiza seu pensamento e as informações e seu potencial de operacionalização e realizações de forma independente, isto é, sem necessidade da mediação do adulto. A partir dessa fase, torna-se possível o planejamento pedagógico, tendo como plataforma os progressos individuais percebidos. Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Mediação, apropriação do conhecimento. No âmbito do desenvolvimento intelectual da criança, a linguagem tem um importante papel. Quando os adultos apontam objetos e lhe dão um nome, pelo qual as crianças percebem a relação entre os mesmos, objeto e o nome. A partir daí dela, estabelece comparações com os outros objetos e passa a construir novas formas, concebendo assim a sua realidade, um fator que sem a intermediação do adulto ou de outras crianças não lhe seria possível, enquanto se apropria do conhecimento por meio da mediação, que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Ela o internaliza e depois o realiza sozinha, sendo esta última a zona de desenvolvimento real. O nível de desenvolvimento potencial considera o que a criança sabe e consegue fazer sozinha. Em sua teoria, Vygotsky, 1991, apresenta que o bom aprendizado é aquele que se adianta da criança, isto é, aquele que considera o nível de desenvolvimento potencial ou proximal, se referindo ao percurso que faz um indivíduo para desenvolver funções que se encontram em processo de amadurecimento e que mais adiante se tornarão funções consolidadas, estabelecendo assim o nível de desenvolvimento real do indivíduo. Interações sujeito-mundo. Auxílio de criança mais experiente. Assim, exemplificamos o postulado de Vygotsky, que em um determinado momento, para executar uma atividade, uma criança pode necessitar do auxílio de um adulto ou de uma criança experiente. Habilidade situada em uma zona de desenvolvimento proximal. Mas no futuro, a criança será capaz de realizar a tarefa sozinha. Habilidade situada em uma zona de desenvolvimento real.
a influência do outro e as mudanças na estrutura mental da criança. Para Silva, 2010, que nos remete ao conceito da zona proximal de Vygotsky, pela qual compreendemos a importância da relação da criança com o outro para o seu desenvolvimento integral, corroborando o pensamento supracitado. Esta teoria remete-nos à importância da convivência da criança com o mundo que a rodeia, com os objetos que o compõem e com os quais ela interage para aprender-lhes o sentido, tendo como intermediador o adulto. A formação de um conceito matemático em situação de ensino-aprendizagem escolar atende o princípio da relação interno-externo como algo social. De acordo com Vygotsky, 1995, página 150, toda a função desse desenvolvimento aparece em cena duas vezes, em dois planos. No primeiro, plano social, e depois no plano psicológico. A princípio, entre os homens, como categoria interpsíquica, e depois no interior do ser humano, como categoria intrapsíquica. Construímos este mapa mental sobre a teoria histórico-cultural de Vygotsky, objetivando relacionar o geoespaço com a abordagem deste teórico para maior compreensão de como evolui o desenvolvimento da aprendizagem de uma criança. Conforme esta teoria, para haver aquisição de conhecimentos, cada pessoa passa por processos que se interrelacionam, iniciando pela ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que envolve o nível de desenvolvimento real e o potencial, ou seja, é a distância compreendida entre o que o sujeito sabe fazer e o que poderá realizar futuramente se houver uma boa mediação. A mediação cognitiva, por sua vez, pode ocorrer através da interação com outra pessoa mais experiente ou por meio de instrumentos e signos, como é o caso do material concreto geoespaço que possibilita a abstração e a apreensão de conceitos geométricos. A mediação cognitiva também é corresponsável pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A partir desse ponto, o aluno já opera com processos mentais não inatos, como, por exemplo, planejar, comparar, imaginar e lembrar sobre os conceitos específicos acerca dos sólidos geométricos e melhor compreensão das figuras tridimensionais. Com isso, o indivíduo alcança o processo de internalização que se dá do nível social para o individual, através do qual o conhecimento matemático, mais especificamente da geometria, é adquirido a partir das trocas mediadas pela linguagem durante a interação social. Consideramos, enfim, que os aportes da teoria histórico-cultural de Vygotsky contribuem significativamente para uma nova perspectiva de atividade educativa, envolvendo o nosso material concreto, geoespaço, e suas aplicações como instrumento didático manipulável para uma melhor contribuição pedagógica para a educação infantil e para o desenvolvimento pleno da criança no que diz respeito à elaboração de conceitos matemáticos produzidos historicamente. O ensino e a aprendizagem matemática, quando realizados apoiados na teoria de Vygotsky, podem se tornar um conhecimento mais vivo e ativo, tanto para o professor quanto para o aluno, potencializando a compreensão do saber matemático para ambos e do significado simbólico de sua linguagem, facilitando assim a complexa relação do homem com o mundo. A seguir, apresentaremos um vídeo de duas crianças com idades diferentes como demonstração do processo de mediação e internalização do conhecimento que ocorre durante a manipulação do geoespaço. Vygotsky e a teoria histórico-cultural. Para Vygotsky, o ser humano é o sujeito histórico, pois se desenvolve através do acesso à cultura e das interações sociais e está em constante evolução.
O nível de desenvolvimento potencial considera o que a criança sabe e consegue fazer sozinha. Nesse caso, a criança já está manipulando o geoespaço. As interações sujeito-mundo ocorrem também com auxílio de criança mais experiente. Nesse caso, tem a ajuda de um menino mais velho. Durante a influência do outro, ocorre a mudança da estrutura mental da criança menor. Nesse momento, começa a ocorrer a formação de conceitos matemáticos com a relação interno e externo. Na zona de desenvolvimento proximal, a criança começa a se apropriar do conhecimento através da mediação. Chegando na zona de desenvolvimento real, a criança já se apropria, operacionaliza, sistematiza e passa a ter autonomia para fazer a atividade no geoespaço sozinha.